É comum nos sentirmos sozinhos na vida, principalmente quando estamos diante de situações difíceis de infortúnio. É nessas horas que sentimos a falta de amigos e até mesmo de parentes. Todavia, há alguém que se propõe a estar ao nosso lado e quer andar conosco. É Jesus Cristo. Proponha-se você também a andar e confiar nele. Nas suas fraquezas e apesar de seus pecados, Jesus Cristo sempre será a sua solução. Experimente estar ao seu lado. Eu sou fraco e sem vigor. Ser Jesus, meu Salvador. Tira todo meu pavor. Ao teu lado, Jesus, quero andar. Ao teu lado, quero andar. Sempre mais a te amar. Cada dia eu quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Quando a vida que findar e este corpo eu deixar, a minha alma em teu cuidar, confiarei, meu Jesus, confiarei. Seja assim, Senhor, seja assim. Seja assim, Senhor, seja assim. Queremos falar sobre a ansiedade de todos nós. Queremos falar sobre a ansiedade do ser humano em nossos dias. A ansiedade é um dos sérios fenômenos do nosso tempo. Ela resulta de algumas certezas que, correta ou incorretamente, conservamos dentro de nós, gerando, entre outras, crises existenciais, desconforto e mal-estar diante da realidade da vida. Geralmente diz-se que a ansiedade é, em primeiro lugar, o estado no qual a pessoa se baseia em certezas relacionadas com o não ter. Por exemplo, algumas pessoas se impressionam com a ideia de não ter beleza ou posição social que lhe garanta algum tipo de prestígio. Também a falta de certeza quanto à garantia de um emprego em relação à aquisição e posse de bens materiais, ou mesmo
a falta de parentes e amigos que nos deem atenção e afeto geram ansiedade. Em segundo lugar, a ansiedade é o estado no qual a pessoa tem consciência de que não pode fazer o que gosta, não pode dizer o que sente, não pode ir aonde gostaria. É a consciência da própria finitude em relação à vida e à realidade que nos cerca. Finalmente, a ansiedade é o estado no qual a pessoa alimenta a certeza de não ser amada, de não ser socialmente aceita e prestigiada e de não saber para onde vai após a morte. Estes são alguns exemplos de situações que podem causar ansiedade no ser humano. Existem vários tipos de ansiedade que caracterizam o sofrimento humano. Existe a ansiedade da vacuidade, isto é, do vazio e da perda de significado. Esse tipo de ansiedade tem a ver com a situação das pessoas que chegam à conclusão de que sua vida perdeu significado. Em outras palavras, queremos dizer que existem pessoas que estão sofrendo por entenderem que já não significam muito ou não significam nada para alguém ou para o meio em que vivem. Essa sensação de vazio pode levar as pessoas a amarem a bestialidade, a frivolidade, o insignificante, ao tédio, à rejeição do meio, das pessoas e das instituições com as quais se relacionam, ou mesmo à rejeição de si mesmos. Dependendo da situação, também pode levar a pessoa à adoração de si mesmo e ao individualismo, como pode levar ao nada, ao desespero e até à procura da morte através do suicídio. Existe também a ansiedade de culpa. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 42, verso 11, faz referência a esse tipo de ansiedade. É a ansiedade da autocondenação, que resulta da insegurança e do desvio de valores permanentes que nos são fundamentais. O problema da culpa se torna uma realidade em nós em momentos decisivos de nossa existência, como em situações de doença e morte, por exemplo. Muitas vezes, nos questionamos sobre a culpa que teríamos na morte de um ente querido. Será que fui omisso na morte de meu pai? Será que fez tudo o que deveria ter feito? O excesso de doenças na minha casa seria pela minha infidelidade a Deus? Esse tipo de ansiedade destrói nossas esperanças, obscurece nosso relacionamento, torna-nos agressivos, acusadores, faz-nos vítimas, desesperados. Um outro tipo de ansiedade refere-se à ideia de morte. Ela ofusca todas as ansiedades concretas. Ela nos perturba pela sua imprevisibilidade e por sua impossibilidade de evitar o pior, a fatalidade. A ansiedade de morte nos causa angústia porque tememos o desconhecido. Principalmente os que têm uma vida moral e espiritual desarrumada são vítimas desse tipo de ansiedade, pois a morte significa o nosso encontro com uma realidade onde teme-se o julgamento, o confronto, o medo da sentença. A ansiedade de morte é um fenômeno que faz tremer os aparentemente mais seguros seres humanos deste mundo, pois a morte nos expõe e nos reduz ao nada. Na morte física, todos somos iguais, pois todos, independentemente de sua beleza, posição social ou riqueza, serão reduzidos a cadáveres, esqueletos, ossos que se tornarão secos, corpos que se transformarão em coisas em processo de destruição total. Como vencer a ansiedade? Em Mateus capítulo 26, dos versos 25 a 34, Jesus disse: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado em sua vida? Acreditamos que a melhor palavra a se ouvir diante da ansiedade é a que vem de Deus para os nossos corações.
E é Deus quem nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muita gente, para vencer a ansiedade, tem se ocupado com artifícios que não resolvem, embora mascarem a realidade do sofrimento. Referimos-nos àqueles que comem demais, se divertem demais, compram demais e se embelezam demais, por exemplo. Tudo isto para esconderem o vazio de uma vida sem significado e sem perspectivas. Na verdade, essas pessoas precisam de algo que lhes dê segurança para viver, independentemente de ter ou não ter esses artifícios à sua disposição. Concluímos dizendo com o salmista: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustará. Com Salomão aprendemos: a ansiedade no coração o abate, mas a boa palavra o alegra. Confie, pois, na boa palavra de Deus, que em Cristo convida à alegria da salvação. Vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti, sim, cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai, salvação, pois cuidará de ti.